hoje aqui com mais um podcast das Semeadoras do Agro. E hoje a nossa entrevistada é uma das grandes mulheres do agro brasileiro. E minha amiga, né? Teca, que prazer ter você aqui conosco. A Tereza Vendramini, né? Todo mundo, a mais conhecida Teca. Que prazer ter você aqui conosco hoje no podcast, para a gente poder estar batendo um papo, você compartilhando essa grande mulher que você é referência mesmo. Eu fico muito feliz, porque eu falo que nós precisamos, né, ter orgulho de mulheres referências como você, da sua história. Conta aqui para a gente um pouquinho quem é a Teca. Eu vi que a Teca ela é formada em Sociologia, Política, e você vem de uma geração, né, de uma família, né, do agro, né, seus pais, seus avós, e você é a terceira geração? Conta um pouquinho aqui para nós, Teca. Ju, o que eu mais gostei dessa introdução é que você começou a falar assim, ela é minha amiga. Ah, isso é top. Acho que é isso que me liga a você, né? Que a gente tem essa amizade de tantos anos. Aqui, olha, gente, hoje eu estou na FAESP, aqui em São Paulo, meu amigo Tirso, que eu desejo sempre muita sorte aí para vocês. E com você, que é, sim, minha amiga pessoal, uma pessoa que eu gosto muito, e Ju, Semeadoras do Agro. Eu também quero falar disso aí, que é um trabalho que você faz aqui, que é muito bacana. Eu falo assim que trabalho que eu tenho que fazer, você tem que fazer, as mulheres têm que fazer, que agrega, né? Que agrega, que leva essas mulheres para cima, né? A gente vai falar um pouco de mim hoje, mas eu acho que vocês têm uma história aqui muito bacana que tá, né? Que vocês estão trazendo essas mulheres para a visibilidade, né? Não só aqui no podcast, vocês estão fazendo um trabalho. Exatamente. E até mesmo hoje nós estamos aqui, que eu falo assim, esse trabalho do podcast, ele exatamente vem para dar voz para as mulheres, trazê-las para a visibilidade. Então eu falo que todas essas que estão nos assistindo, elas estão lá justamente para se inspirar em outras mulheres. Isso. E você hoje aqui é uma grande inspiração. Você é uma super inspiração para mim, porque eu vejo, Teca, como você vem rompendo barreiras para nós mulheres passarmos. Isso me orgulha muito. Eu falo sempre nas minhas conversas no interior, com as mulheres no interior, afora do estado de São Paulo, como é importante nós termos mulheres ocupando posições que está abrindo caminho para nós passarmos. Então, você é uma grande referência. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho assim, como você começou no agro, você nasceu de uma família do agro, como é essa Teca? Então, essa Teca, filha, é a Tereza Cristina, né? Todo mundo me chama de Tereza Vendramini, né? Eu sou Tereza Cristina Vendramini. Eu nasci na roça, né? Não na roça, mas minha mãe saiu da fazenda, a gente morava na fazenda para me ter na cidade. Então, eu falo que a minha família só fez isso. Sabe, assim, o meu nono, né, que não é nono, meu bisavô que veio da Itália, eu falo que veio naqueles navios, gente, que veio aquele povo sofrido, né, pobre, que veio aqui, né, trabalhar aqui no Brasil, arrumar, né, fazer a vida aqui. Então, o meu bisavô veio, o meu avô, e depois meu pai. A vida inteira foi ligado a isso. Né? Eu sou fazendeira, Ju, que eu acho que é a coisa que eu mais gosto de falar. Sou produtora rural, né, que vem de família. E como que eu cheguei no agro? Né? Cheguei naquele momento que eu falo muito nas oportunidades que eu tenho, que as mulheres da minha geração só assumiram o negócio assim, quando o pai faleceu, o irmão, né, de alguma maneira, não quis tocar aquilo, houve algum acordo, e o marido daquela mulher também não quis ou não estava ali. Então, não foi muito fácil para as mulheres da minha geração assumirem um negócio. Mas eu assumi, tudo bem, não vem ao caso, chegou a minha hora. Eu acho que ser essa pecuarista, eu sou pecuarista, ser essa pecuarista e sou ativa, né? Tem gente que fala, mas a senhora toca, não, eu vivo daquilo. Né? A semana que vem eu tenho que ir para a fazenda de novo, eu ando esse estado de São Paulo, conheço bem para lá e para cá, tanto que quando eu tenho que falar, eu falo até do estado de São Paulo, porque eu ando 600 quilômetros para chegar na minha fazenda, saio de São Paulo para chegar lá, e eu acho que eu ser essa pecuarista, ela me deu e dá até hoje essa segurança de estar aqui.
né, em todos os outros lugares, como foi chegar na Sociedade Rural Brasileira, chegar nos conselhos que eu estou hoje. Essa pecuarista que me dá essa força, me dá, sabe, esse insumo para chegar nisso tudo. É de família, sim. Tem outra coisa que, para falar da minha família, que eu acho que são esses desbravadores do Brasil, que vocês conhecem bem, a FAESP conhece bem, tem um monte de associado aqui que é assim, que começou do nada. Né, começaram trabalhando, e eu adoro contar. Eu falo assim, gente, hoje eu estou aqui em algumas situações bacanas, né, falando em vários lugares, mas eu adoro trazer a mensagem que o meu avô carpiu roça lá, e junto com os camaradas, minha avó, eu fui muito amiga da minha avó, eu falo muito dela, minha avó conta que levava marmita para ele, sabe, a cavalo. Então eu lembro da minha avó contando tudo isso, né, e acho que eu trago isso comigo. Sabe, eu gosto de trazer, tanto que na minha fazenda eu tenho uma garagem que o meu avô foi a primeira construção da fazenda, é uma garagem, está lá, você não acredita que está lá, é a única coisa que está inteirinha, É a garagem. Gente, que aquele povo fez há 100 anos atrás quase, com aqueles tijolos, porque até o tijolo de antigamente era melhor, né, Juliana? Era tudo melhor, aquelas portas verdes. E eles começaram naquela garagem, tem um quartinho, ele fez um cômodozinho assim pequeno, e ele e minha avó começaram morando naquele cômodo, sabe? Então eu mantenho aquilo, eu continuo, né? Eu pinto as garagens, não deixo cair nada, porque aquilo é uma referência para mim, aquilo eu acho que foi o meu começo ali. Então eu acho que a primeira coisa é vir, como eu falo, da roça, né? Eu vim da roça. Tem uma história, né? Uma tradição, que é isso que te fortalece para que você esteja tão à frente hoje do agro e trazendo para a gente aqui inspirações, né? Obrigada, e mostrando que a mulher é possível mesmo. É verdade. Eu também venho de uma geração em que a mulher não assume uma posição como produtora do dia para a noite. Boa. Eu acho que os nossos pais, né? A gente não nasceu, né? Não é cultural essa continuidade da mulher na área rural. É como você falou, quando o irmão não quer ou o marido está focado em outra área, aí vai a mulher e assume. Mas, Teca, eu falo Teca, né, porque todo mundo conhece você por Teca, mas eu também a Teca, minha amiga. Conta um pouquinho para a gente como foi chegar na sociedade rural brasileira. Eu acho que isso é uma curiosidade de muitas mulheres. Olha, Ju, você sabe, e acho que quem me conhece e quem conhece a Rural foi com muito trabalho. Não tem outra maneira, gente. Isso aqui né, estudando, se preparando, estando ali. Eu me aproximei de alguns lugares quando eu assumi essa fazenda, há uns 15 anos atrás, comecei a tocar uma fazenda sozinha, que era o quê? Eu tinha que ter conhecimento. Né? Que eu falo? Eu falo muito de estudar, ter conhecimento, batalhar. E aí eu lembro que eu comecei a fazer alguns cursos, isso é muito claro para mim, no interior de São Paulo, e eu cito muito, um dos lugares que eu fui buscar informação e aprender foi em Embrapa. Né? Então a Embrapa, né, eu levo isso comigo em todas as minhas falas, né? Tem Embrapa Pecuária Sudeste no interior de São Paulo. Eu pegava meu carro da fazenda, ia até lá. Para quê? Para escutar, para fazer curso. Tinha muito curso vago, muito curso. Qualquer coisa, para quem não sabe nada, é bom. Sim. Então, qualquer curso eu entrava e fazia. E outros que eu fui, né? Eu falo muito do Scott Consultoria, Miguel Cavalcante, que eu sentava, eu até hoje eu ando com caderno. Ontem eu não trouxe um caderno aqui, mas eu ando com caderno, eu anoto tudo, eu aprendi a fazer isso. Então, e na Rural foi a mesma coisa. Um dia eu fui convidada para uma reunião na Sociedade Rural Brasileira e eu me emocionei de chegar. Eu não conhecia a FAESP, eu não conhecia a CNA, nunca tinha ido, não conhecia a Sociedade Rural Brasileira, e quando eu cheguei na Rural, aquele edifício, né, o andar da Rural, você conhece bem, que hoje você está lá até junto na Rural, é sócia da Rural, nossa amiga lá junto com a gente, e está junto com a Lúcia fazendo um trabalho muito bacana lá na Rural. E eu cheguei e vi aquele auditório, eu adoro contar isso, que está a Sociedade Rural Brasileira em Dourado, e eu me emocionei com aquilo. É lindo lá, né? Muito lindo, bonito. É classudo, né? Tem aquela história de hoje, acho que é 105 anos, se eu não estou enganada, que a Rural está. E eu me emocionei, por quê? Porque eu falei, meu pai nunca veio aqui, eu tinha certeza. Meu avô, coitado, que só trabalhou, aquele povo que só trabalhou, eu falei, acho que nunca chegou nesse lugar aqui, né? E eu fiquei emocionada com aquilo. E aí eu participei da reunião
E quando eu ia embora, eu perguntei, como que é para ficar sócio aqui? E eu vi que eu conseguia pagar aquilo, e eu fiquei sócia da Rural. E aí, o que eu fiz na Rural? Tudo que tinha, eu ia. Para quê, Juliana? Para aprender, para escutar, para poder caminhar onde eu estava na fazenda. E em vários lugares eu fiz isso. Passou um tempo, eu comecei a conhecer as pessoas da Rural. Eu falo muito do meu ex-presidente, que é o Marcelo Vieira, hoje é um grande amigo meu pessoal. Eu falo, Marcelo, eu falo, em todo lugar eu falo de você, mas é que ele foi muito importante para mim. Ele ia ser eleito presidente e uma pessoa da Rural falou, olha, eles vão te convidar para estar na chapa com ele. Eu tenho um negócio também que você me conhece um pouco, eu caminho, eu vou indo, mas não fico assim, não, eu vou indo. Não estava pensando naquilo, eu falei, vão te convidar. Eu falei, putz, achei tão legal aquilo, né? Eu não sabia nem direito o que era ser diretora da Rural, né? Porque eu não estava focada naquela coisa. E eu falo que o grande oportunidade que eu tive foi ser diretora de pecuária, que o Marcelo Vieira me deu essa oportunidade. Ele não tinha um departamento de pecuária na Rural, mesmo apesar de estava com 97 anos, alguma coisa assim, e não tinha. E aí, Ju, acho que eu sempre gosto de falar que acho que foi mais importante até ser diretora de pecuária do que quase presidente, porque ali eu aprendi muito. E aí E você desenvolveu esse departamento, né, dentro da Rural. Isso. E eu estava montando a pecuária na minha fazenda e desenvolvendo esse departamento. Ali eu acho que foi o pulo do gato. O trabalho é tudo, né? Eu falo que pôr a mão na massa, o trabalhar, é aí que você aprende. Sim. No dia a dia, né, da propriedade. Sim. E eu falo, Teca, que a Rural hoje está com 105 anos, né? A Federação da Agricultura está com 83 anos. Nossa, não sabia. Então, a Rural foi construída, né, pelos Barões do Café. E hoje a Federação da Agricultura está na Barão de Itapetininga justamente pela essa tradição da época. Então, de 87 anos atrás. Exatamente, 80 que era tudo aqui. Que era tudo aqui nessa região da Barão de Itapetininga. Mas, e aí você chegou a presidente. E foi uma grande quebra de paradigma, porque chegar presidente de uma sociedade onde 99% eram homens. Você era a única mulher? Eu fui, assim, eu vi que passaram algumas mulheres lá, tinha uma mulher que foi muito importante para a Rural, que era uma grande produtora rural, Marisa Altina, que estava no conselho, né? A família dela, o pai foi presidente, que família Almeida Prado. Então, lógico que existiram outras mulheres, óbvio, tanto na minha vida pessoal como nas entidades, etc. Só que não era, Ju, tão representativo e como hoje é. Sim. Né? Como hoje, de novo, você está dentro aqui da FAESP, né? E a gente está aqui, você está fazendo trabalho, semeadoras do agro aí para o estado de São Paulo inteiro, olha que coisa bacana. Não existia essas coisas antes. Não existia. Não existia. Né? Não existia, né? Então, hoje a gente vê que tem muito mais gente que está aí, está chegando, e eu acho que isso vai fortalecer cada vez mais o nosso caminho. Sim, eu também acredito, e eu falo que é um caminho sem volta, né? Nós mulheres, a gente está quebrando, vencendo esses obstáculos, vencendo esses desafios, e nós temos que estar unidas. Boa. É isso mesmo, sabe? Boa. É uma dando a mão para a outra, uma aplaudindo a outra, né, Teca? Boa. Porque eu falo assim, a gente precisa parar dessa concorrência muito que existe entre nós mulheres. Boa. Mas, e conta aqui pra gente uma coisa, você hoje está em vários conselhos, né? Eu fico orgulhosa de ver, eu falo, minha amiga está lá na Febraban, está na Embrapa, cada dia você está num conselho. Como que é essa sua participação nesses conselhos, tudo focado, a sua representação no agro, né? Ju, é isso aí, sabe? Assim, quando estava chegando o fim do meu mandato, né, na presidência, eu estava me preparando, né? Como que ia ser, né? Porque é muito intenso você estar numa presidência e tal. E a coisa mais bacana que eu falo é a minha casa que eu falo que é a fazenda, é onde eu nasci,
né? Eu nasci, sim, naquela região de Adamantina, e eu estava ainda vivendo tudo aquilo da fazenda, é eu que administro a minha fazenda, né? Então, eu estava preparada para voltar para aquilo. Eu falei, gente, eu vou melhorar mais a minha fazenda, eu vou implementar mais coisa lá, estou preparada para aquilo. E o que foi uma coisa que não fui eu que fiz, todo mundo faz, que é natural. Eu já estava em alguns conselhos, e aí eu coloquei todos os conselhos à disposição, porque podia ser para presidente da Sociedade Rural Brasileira, não para Tereza Vendramini. É de praxe, qualquer um de nós, numa situação dessa, faria. E coloquei ali no final do ano, eu ia sair no começo do outro ano, coloquei tudo à disposição. E foi uma surpresa agradabilíssima, que todos me mantiveram. Mantiveram a Tereza Vendramini como produtora rural em todos esses conselhos. E o mais bacana, que eu acho que eu ganhei da vida, chegaram muitos outros, né? Então, o último conselho que eu entrei, que me honrou demais, que é do agro, mas é fora do agro, né? Eu represento o agro lá, que é o B20 do G20. Então, olha, esse eu não... foi super agradável pensar. E aí eu lembro até que quando o Dan Iosp me ligou, que ele que está, né, na presidência, para ser conselheira do B20, que é o business, né, dentro do G20, eu falei, Dan, não sei se você sabe que eu estou sem cargo hoje, né? Aí ele falou, não, Tereza, fica tranquila, a gente sabe. E aí são 16 conselheiros do B20, está lá o presidente tal, o presidente. A minha fotinha está lá, líder empresarial. Eu falei, opa, então... Olha, isso mesmo, viu? Que orgulho, parabéns. Isso é legal. Você inspira. Isso é legal. E hoje você comentou algo aqui que eu acho que é uma inspiração para todas nós. É se capacitar. Boa. A gente vem falando muito isso, tá? Nos nossos encontros das semeadoras do agro, a importância de nós nos capacitarmos. E você fez isso no início. Eu não estava muito, você falou, não sabia muito, não estava muito dominando o assunto. O que eu fui fazer? Nossa. Fui me capacitar. E nossa, é isso até mesmo. Hoje, Ju. Isso mesmo. Até hoje, Ju. Gente, olha que inspiração. Por isso que a gente precisa se capacitar. Não vamos deixar de nos capacitar, sair da nossa zona de conforto. Boa. E, Teca, agora a gente chega aqui no momento que é de perguntas e respostas curtinhas. Tá. É o semear é. Que mulher você nasceu para ser? Nossa, eu não sabia disso, sabe? Outro dia me perguntaram até assim, você é feminista, né? Agora, semear é o quê? Eu falei assim, gente, ser feminista, se for cuidar da própria vida, ser independente, dar oportunidade para outras, eu sou extremamente feminista, né? E semear, eu acho que é plantar, né, o que a gente está vivendo aqui, e eu acho que é uma coisa muito, acho que vou fazer uma analogia, trazer os outros juntos, Juliana, semear mais coisa. Você falou uma coisa, você está de novo das semeadoras, quer estar um grupo junto, todo mundo crescendo. Então eu acho que eu gostaria, né, faço isso no Brasil, semear mais gente junto comigo. E a Teca nos momentos de lazer? Opa, olha, a coisa mais importante, eu falo que lazer depende da idade do momento que você está. Meus netos, né? Porque eu sou a mãe da Fernanda e sou a avó do Joaquim e do Antônio, que eu adoro falar deles. O momento de lazer é com eles, é brincando com eles, é passeando com eles, é fazendo coisa com eles e com a minha filha. É isso. E eu adoro ir no cinema. Daí é uma coisa que eu adoro cinema. E nos seus... para trazer paz para a Terra? Opa, isso é fácil. Eu falo que se eu tenho um equilíbrio, eu consigo muito, sinceramente, voltando para casa. O que é voltar para casa? É estar na roça. E eu já tive, como qualquer mulher que está me ouvindo, qualquer amiga minha que está me ouvindo, ou das semeadoras do agro que está aqui junto, vários momentos, né, difíceis e, de alguma maneira, desafiadores. E nesses momentos já houveram várias vezes que eu pego meu carro e falo, eu vou para casa. E, gente, 3, 4 dias na roça. Parece que aquilo eu abaixo a bola, eu me acho ali... Você se reequilibra. Acho que sim, sabe? Acho que tem mais coisa ali na roça que me dá aquilo. E minha filha já sabe, eu falo, estou indo para a roça. Estou indo para casa, eu falo para ela. Aí eu vou
fico ali, gente, eu volto um bicho, um gigante que você não sabe. Nossa, é isso mesmo. A gente precisa ter esses momentos, né? Eu também tenho esses momentos que eu falo que eu preciso voltar para me reequilibrar, para poder continuar, né, a caminhada, que não é fácil. Mas, então, a Teca é muito família. Muito, muito, muito. Eu sou muito família e, sei lá, porque eu acho que também, Ju, tem um negócio da maturidade. Hoje aqui, a gente vê o que é importante. Agora, além da família, que é minha filha, meus netos, algumas pessoas muito próximas, eu tenho minhas sobrinhas que eu gosto, sabe, assim, uma coisa mais íntima, a gente tem algumas pessoas que andam com a gente a vida toda. Eu tenho amigas, né, de 50 anos que eu estou ali com elas, são poucas, mas também eu tenho alguns amigos que são novos, que se encontram no caminho. Você é uma delas. E que sempre teve um bem-querer. Você falou uma coisa importante aqui hoje, que é uma dar oportunidade para a outra. Uma chancelar a outra. E a gente sabe quem que está junto com a gente. Com certeza. Obrigada por esse carinho. O carinho que eu tenho por você também é imenso. Deixa aqui, qual é uma mensagem que você deixaria aqui hoje para essas mulheres que estão te ouvindo, te conhecem, as que não conhecem? Uma mensagem que você deixa para essas mulheres? Olha, eu sempre falo, né, uma palavra que é resiliência, né? Eu acho que a gente tem que ter resiliência para caminhar. Juliana, antes da gente entrar aqui, estava falando dos mundos masculinos, né? Que a gente não fala de machismo, porque a gente tem nem tempo, Ju, de falar disso, mas resiliência para caminhar na diversidade, com certeza, várias que a gente tem. Eu acho que persistir, eu não tenho dúvida, né? Quantas vezes a gente fica, tantas mulheres que estão me ouvindo aqui, que a gente fala, nossa, agora eu acho que não dá sim. Bate o pé lá no fundo e sobe, vamos persistir, vamos continuar. Mas, meninas, quem me conhece sabe que eu sempre falo uma palavra, que é coragem, moçada, que sem ela, moçada, vocês já sabem como é que eu falo, não chega nem na esquina. Então, vamos ter coragem para sair de casa, vamos ter coragem para ir nos encontros da semeadora, mesmo quando a gente não está com vontade. Vamos ter coragem de mudar nossa vida e, principalmente, Juliana, largar, deixar do lado o que não é mais bacana, porque tudo muda. Então, os amigos, a turma, as coisas, vamos ter coragem, porque tendo essa coragem, a gente sabe que tudo vai começando de novo. E eu adoro começar de novo. Olha, gente, que inspiração, hein? É isso mesmo. Amiga. Eu falo muito, coragem, a gente precisa ter coragem, e para isso a gente precisa vencer, né, os medos. Com certeza. Essa é a primeira coisa. Mas olha, hoje foi um episódio maravilhoso, né? Como todos, mas hoje a gente teve essa convidada aí que é uma riqueza de conhecimento, riqueza de inspiração. Teca, quer compartilhar suas redes sociais para essa mulherada seguir você, quem não segue? Obrigada. Olha, eu estou no LinkedIn, Tereza Cristina Vendramini, e no Instagram, que são as minhas duas únicas, é fechado, mas as minhas amigas aí, que eu sei de onde vêm minhas amigas, eu vou abrindo para deixar entrar. Eu estou, acho que Teca com K Vendramini ou Tereza Cristina Vendramini. Você sabe que tem uma coisa engraçada? Minha mãe é Tereza Vendramini. Às vezes, minha mãe tem 90 anos. E olha, que inspiração! Não, e super ligada lá, assiste YouTube todo dia. Minha mãe às vezes eu vejo a rede social dela, tem 200 pessoas pedindo para seguir ela, que acho que sou eu tenho certeza. Então ela fala, filha, o que esse povo? Eu falo, já sei. Então, eu sou Tereza Cristina, né? Ou Teca Vendramini. Obrigada, Ju. Olha, gente, então, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui hoje. E você que tem sua história, você que também tem histórias inspiradoras, entre em contato no @semeadoras do agro para a gente marcar para você estar aqui conosco. Até a próxima!